Bom dia, alunos! Na nossa aula anterior, nós fizemos atividades sobre fake news, que são notícias falsas. Na aula de hoje, nós vamos ver um gênero jornalístico. Você sabe o que é gênero jornalístico? Onde você vai quando você quer ler um texto jornalístico, né? Por onde que você começa a procurar? Né? Para que serve o texto jornalístico? Então, para que a gente encontre informações sobre o gênero jornalístico, eu enviei no grupo de vocês a segunda apostila, tá? Nessa segunda apostila, a gente vai encontrar a unidade 1, linguagem, tá escrito assim: é hora de retomar os estudos de língua portuguesa. Então, vamos retomar o nosso estudo, certo? Na primeira parte do texto, nós temos aqui uma apresentação do que nós vamos ver, né? Então, aqui nós vamos ver um texto jornalístico que foi retirado lá do G1, Mato Grosso, em relação ao aniversário de Cuiabá. Vocês já acessaram o G1? Já viram? Lembrando, pessoal, antes de começarmos a ver aqui o que se trata neste texto, não deixem de fazer as atividades, tá? Não deixem de perguntar se tiver dúvida. No horário da aula é horário de perguntar mesmo, tá? Eu sei que tem gente que não vai ter internet no momento da aula, que tá indo na casa do tio, da prima, para conseguir ter acesso às aulas em outro horário. Mas se você tem a oportunidade de estudar no período da manhã, que seria o horário que vocês estariam na escola, é importante, tá, a participação de vocês. O título da nossa reportagem é a seguinte, do nosso texto jornalístico, aliás. Cine Teatro apresenta peça online em homenagem ao aniversário de Cuiabá. A peça Cuiabá 300 conta a história da cidade, desde a fundação em 1719. Como eu enviei este arquivo para vocês adiantado, acredito que vocês já deram uma lida, né? A primeira olhada assim no texto. É importante, pessoal, eu falar para vocês isso. Um texto, ele precisa ser lido mais de uma vez. Se você lê o texto só uma vez e acha que vai entender tudo, fica complicado, tá? Porque primeiro a gente decodifica as letras, tem palavras que a gente não está habituado a ver. Então, a gente circula essas palavras, vai procurar depois o que significa. Na segunda leitura, né, a gente vai pegando mais as informações, né, que a gente precisa para resolver as questões. Então, para quem tem o hábito de fazer só uma leitura para responder as atividades, vai ser bem complicado. Então, eu sugiro, né, que você faça uma segunda leitura deste texto. Eu não vou fazer a segunda leitura dele aqui, né, no vídeo, porque senão vai ficar muito extenso e aí fica pesado para eu carregar esse vídeo lá, tá? Mas quem tiver dúvida ainda, mesmo que você tenha lido 2 vezes, 3 vezes, não entendeu, perguntem, tá? Então, basicamente, esse é um texto jornalístico, porque ele foi encontrado, ele serve para quê? Para informar alguém de alguma coisa, certo? Esse texto jornalístico pode ser encontrado nos jornais digitais, num jornal impresso, numa revista, num site, né? Então, é importante a gente saber onde encontrar textos jornalísticos. Então, se texto jornalístico serve para informar alguém de alguma coisa, o que está sendo informado aqui nesse texto? Né? Que o Cine Teatro, ele vai apresentar uma peça online. Para que peça online? Onde? Né? Para o aniversário de Cuiabá. Como vai ser ofertado, né? Que coisa interessante. Por que vai ser ofertado online e não presencial? Vocês já chegaram aí a teatro? Já foram a teatro? Né? Era para ser presencial. Então, aqui no texto você vai descobrir por quê, como vai ser ofertado, né? Onde que eu vou acessar, que eu vou conseguir assistir essa peça? Será que é pago? Vou precisar pagar? Quem que vai participar dela? Então, tudo isso nós vamos ver aqui nesse texto, lendo esse texto. Então, vamos ali. Então, para interpretar o texto, você deve considerar qual o tema principal. Qual o tema principal
deste texto jornalístico, né? Outra pergunta. Qual o texto principal? Você deverá considerar quais temas, né, estão sendo retratados. É importante destacar que o principal objetivo de um texto jornalístico é informar, o que eu já tinha falado antes para vocês. Tá? Então, pela manchete, né, o título, o famoso título do texto, a gente já consegue ter algumas informações sobre esse texto. Então, mais abaixo, nós temos uma tirinha, né? Tem um menininho perguntando assim: mas o que são textos jornalísticos? Aí a menina responde: textos jornalísticos são aqueles textos veiculados em jornais, sites e revistas, além de programas de notícia que passam na televisão e no rádio. Então ele fala novamente: entendi. Então a característica comum presente em todos os tipos de textos jornalísticos é o objetivo comum de informar o leitor, telespectador ou ouvinte sobre algum acontecimento ou fato ocorrido. Não é mesmo? Sim, você entendeu. Então, se você entendeu que texto jornalístico ele foi feito para informar, né, o leitor de alguma coisa, então é isso. Então, esse texto serve para informar alguém de que vai ter uma peça teatral para comemorar o aniversário de Cuiabá, 300 anos. Como que vai ser essa apresentação? Vai ser online. Para acessar essa informação, você precisa fazer o quê? Para acessar esse teatro online, você precisa entrar no site, né? Você precisa... Enfim, vamos ler. Interpretando o texto. Vocês perceberam que o título da matéria está em destaque? Como que a gente sabe que está em destaque? Porque o título da matéria está em negrito, pessoal. Está mais forte do que o restante do texto. Então, o destaque acontece nas letras maiores e com cores mais fortes. Nesse caso, o título está em negrito e direciona o olhar para que se quer chamar mais a nossa atenção. O que mais atraiu a sua atenção no título? Para algumas pessoas vai ser Cuiabá, 300 anos. Para outras pessoas vai ser, por exemplo, o teatro, cine-teatro. Então, você vai responder aqui, tá? Já começando a pensar sobre esse texto aí que nós estamos lendo. Que tipo de texto é esse? Nós temos dois tipos de texto, tá, pessoal? Nós temos o texto verbal e o texto não verbal. Todo texto, ele serve para informar você, para transmitir uma comunicação. Texto é o que a gente usa para transmitir uma comunicação. Você pode transmitir uma comunicação por onde? Pelo celular, né? Por um texto escrito, né? Se você mandar assim para sua amiga: oi, tudo bem com você? Isso que você escreveu é um texto, porque você quer se comunicar, você está transmitindo, você quer saber como a sua amiga está. Agora, se a sua amiga responde assim, ó: que texto que ela passou para você? É um texto, certo? Ela está transmitindo alguma comunicação com você. Isso aqui significa que estou bem, ou isso aqui pode ser só um joinha, tipo, a pessoa não quer falar muito com você, ela manda só um emoji assim, tipo, tô bem. Se vocês estiverem brigados, provavelmente isso vai ser uma forma de mostrar que ela ainda está chateada, né? Então, tudo pode ser texto, desde que emita algum sentido para a pessoa que você quer se comunicar. E para isso nós podemos fazer de duas formas. O texto verbal é o texto escrito, é onde tem palavras, né? E o texto não verbal. O texto não verbal, ele prioriza o quê? O visual, certo? Se a pessoa manda um emoji para você, né? Assim, por exemplo, ou uma carinha de triste, não tem palavras, mas a gente consegue saber que na verdade a pessoa está triste, ou na verdade ela sim está bem, né? Às vezes ela não pode digitar e ela só manda o emojizinho. Então tudo isso é texto. O texto não verbal é o texto que não tem fala, ele depende do visual, da imagem, do ícone. E o texto
verbal é o texto que precisa de palavras. Vamos memorizar isso, porque existe um outro texto que vai precisar da imagem. Ele vai ser um texto não verbal. Antes de chegarmos nesse texto, vamos lá, né? Responda aí na sua casa. O texto jornalístico que você acabou de ler, ele é verbal ou não verbal? Acertou quem disse que ele é um texto verbal, porque para a gente conseguir entender a ideia do texto, a gente tem que ler todas aquelas palavrinhas lá do texto, tá? Então, aqui, nesse texto verbal, né, o que a gente conseguiu aprender das informações? Que, mesmo nesse tempo de isolamento social, é possível ainda assistir a peças de teatro, porque antes do isolamento social, a gente assistia teatro como? A gente assistia teatro indo até um lugar, né, físico, presencialmente, todo mundo lá, para assistir. Agora, por conta do isolamento social, que a gente não pode estar saindo para esse tipo de lugares, o que vai acontecer? Você ainda assim pode assistir, mas pelo seu telefone, pela internet. É a mesma coisa com a nossa aula. Ao invés de estarmos todos lá na sala de aula, estamos aqui, né, na frente do celular, do computador. O Cine Teatro Cuiabá inovou ao transmitir online, né, as peças. Ou seja, a gente tem que se inovar. É esse tipo de mensagem que eles também estão tentando passar pra gente, né? O texto jornalístico que a gente leu. Que duas peças de teatro serão apresentadas, né? Então, além disso, não é só uma peça, né? Duas peças serão apresentadas. Por quê, quando, onde? E uma dessas duas peças em homenagem a Cuiabá e a outra sobre a Paixão de Cristo, tá? Porque são datas próximas. Agora aqui. O texto que você acaba de ler pertence a qual público? Qual é o interlocutor? Para quem eu estou falando? Para quem esse texto, né, lá no jornal do G1 se refere? Para as pessoas que, primeiramente, têm internet, para as pessoas que se interessam por teatro, para as pessoas que provavelmente, né, conhecem mais, se interessam mais pela história de Cuiabá. São pessoas que se interessam e que vão acessar esse conteúdo. Esse texto pode ser para uma pessoa que mora lá em Recife? Pode ser, né? Mas desde que ela se interesse pelo aniversário de Cuiabá, por peças de teatro de outros lugares. Tá? Então, primeiramente, para pessoas que têm internet, para pessoas que acessam o site do G1, e também o público-alvo pode ser as pessoas que se interessam por Cuiabá, pelo aniversário de Cuiabá. Por ter novas experiências também. Mais abaixo, vamos ver aqui, ó. Hashtag Fique em Casa. Nós vamos ver uma charge. Não sei se vai dar para ver bem. Essa charge aqui. Tá tudo no documento que eu enviei para vocês, tá, pessoal? Então, fique em casa. Desculpa, Cuiabá, não posso nem te dar um abraço. Esse texto foi feito pelo chargista Djamil, do grupo Gazeta Digital, né? Ele se manifestou. Então, é um homem de costas, né? É como se estivesse dando um abraço, mas não tem ninguém para receber esse abraço. E aí, na fala dele tem: desculpa, Cuiabá, não posso nem te dar um abraço. Por que você acha que, na verdade, ele não pode dar um abraço? Em quem que ele quer dar um abraço, primeiramente? Em Cuiabá, né? Porque pode ser o aniversário de Cuiabá. Se é aniversário de Cuiabá, geralmente a gente dá abraço nas pessoas. A gente, né, quando é aniversário de alguém, se abraça a pessoa, parabéns, né? Então, nesse caso, é aniversário de Cuiabá. Mas por que ele não pode dar um abraço? Veja bem, ele nessa imagem, não dá para perceber que ele tá com uma máscara? Essa máscara serve para mostrar, né, junto com a hashtag que está em vermelho, que pode significar alerta, né, junto com essa hashtag, o que vai acontecer? A gente vai entender que, na verdade, é um alerta, né, para a gente começar a pensar.
Na verdade, estamos em uma pandemia, não podemos dar abraço, né? É um tipo de homenagem a Cuiabá e um tipo de mensagem ao telespectador para que as pessoas fiquem em casa também, para que as pessoas sejam sensíveis a esse ponto, né? De perceber que agora não é o momento de sair. Então, tem o textinho, tudo explicando isso que eu acabei de falar. Por isso que eu disse que é bom a gente dar uma olhada, pelo menos uma vez, no texto, que quando eu falo, aí vocês entendem melhor, né? Porque quem não leu, aí fica meio perdido, assim, do que eu tô falando. Então, leiam, tá, gente? E bem mais abaixo, né, a gente pode ver qual a ligação dos dois. Os textos conversam entre si. Como isso acontece? Vamos ver como que isso acontece e como que o texto da peça de Cuiabá, a peça que vai ser online, conversa com o texto da charge. Primeiro, a charge é um texto verbal ou não verbal? A charge, acertou quem disse que a charge é um texto verbal e não verbal. Porque na charge, pra gente entender a mensagem da charge, a gente precisa ver a imagem, entender a imagem, né? A questão do cara dar um abraço, as cores. Para quem tá com a apostila sem cor, né? Que tá só preto e branco, a hashtag fica em casa está em vermelho. Então, dá a intenção de alerta, né? Atenção, fiquem em casa. Então, tudo isso, gente, é importante pra gente já fazer ligações, né? E o texto jornalístico, ele é um texto completamente verbal, tá? Ele tem a foto ali, mas a estrutura dele é toda verbal. Vamos descendo mais um pouco. O assunto principal do texto, né, pode ser aniversário de Cuiabá, né? Enquanto na primeira tá fazendo uma crítica, tá chamando o pessoal para pensar sobre isso, a ideia principal, né, do texto jornalístico não é, na verdade, essa, mas é mostrar que, mesmo com a pandemia, mesmo com o isolamento social, a gente vai conseguir frequentar ainda, assistir coisas que a gente gosta, né? Enquanto na charge, a gente percebe que, mesmo longe, a gente pode ainda fazer... a gente ainda pode fazer homenagens para as pessoas que amamos. No caso, o lugar que a gente ama, que é Cuiabá. E ainda conscientizar as pessoas de ficarem em casa. Mais abaixo, a leitura desses dois textos nos leva a algumas conclusões. Que conclusões são essas? Primeiro, os textos são escritos em linguagem formal, né? No caso, texto jornalístico, com o intuito de levar uma mensagem ao público, tá? Qual que é essa mensagem? Avisar sobre o aniversário de Cuiabá, levar informação sobre o teatro que vai ser online. Eles podem ser produzidos com auxílio de outras linguagens. Então, os textos podem ser, né, produzidos com auxílio de outras linguagens. Que outra linguagem? Não verbal. Então, ele pode ser reforçado, a ideia, né, que está escrita ali, pode ser reforçado com uma imagem. Por exemplo. Ou também como títulos como letra maiúscula, a imagem um pouco mais forte, né? Como vocês viram, o título do texto está em negrito. Próxima. Na charge, o texto linguístico é curto, que pode ser aproximado da linguagem falada. Há recurso de desenho feito à mão, que pode ser colorido ou preto e branco. No texto escrito também são utilizadas cores diferentes. Nesse caso, a cor utilizada foi a vermelha. Balões de diálogos e símbolos, ou seja, é um texto misto. E, por fim, ainda nesta página, e no caso, esses dois têm uma linha contínua, tem uma linha de continuidade, que foi identificada pelos temas centrais, tá? Embora com estruturas diferentes, partem do mesmo lugar. Pessoal, essa agora é a explicação desse texto, tá? Para entender melhor, é necessário que leia bem o texto, ok? E no próximo vídeo eu vou colocar aqui a leitura das atividades. E eu vou explicar melhor como eu vou querer receber essas atividades aqui, ok? Até agorinha.